Bem-vindos a um vlog de uma garota obcecada por aprovação acadêmica e vestibulares. Não importa qual o motivo de você estar aqui, seja bem-vindo, mas o meu objetivo principal com esse vídeo, gente, é o meu... Tipo assim, quando eu assisto Estúdio Vlog, normalmente, eu assisto pra ter motivação pra estudar. Gente, dá uma motivação absurda você ver os outros estudando. Tipo assim, dá muita vontade de estudar. Não sei o que acontece, mas é uma coisa assim, sabe? E principalmente quando eu tô desmotivada, ou querendo, tipo assim, não desistir, mas tipo assim, ai, que saco. Eu vou lá e assisto um estúdio vlog de uma pessoa, assim, que estuda 8 horas por dia. Isso dá uma vontade, assim, de estudar absurda. Então, se você tá aqui por esse motivo, seja muito bem-vindo, vamos estudar. Gente, foi eu fiz no Canva. E eu deixo ele aqui, ó, no meu armário. E eu adorei ele, achei ele super bonito. Pra quem não sabe, é a Federal de São Carlos. Então, todas essas fotos aqui, ó. Essa, todas as fotos são da universidade. Então, esse mato aqui é de lá de dentro. Eu já fui visitar lá. E eu escrevi cultura do estudo. Gente, que eu acho essa frase muito bonita. Uma pessoa que tem cultura de estudar, tipo... Caraca, a pessoa tá sempre estudando, eu acho isso muito legal, muito admirável, assim. Agora, são 7h40 e eu acordei 7h15, que é a minha meta todos os dias, acordar esse horário. É quinta-feira, e quinta-feira nós estudamos humanas. Gente, que delícia estudar humanas. Eu gosto muito. Eu sou, tipo assim, obcecada, fascinada por filosofia. Eu gosto muito, eu estudo por hobby, assim. Eu sou inscrita em vários canais de filosofia. Aquele canal, eu não sei se vocês conhecem, mas é um canal de um cara que ele fez um vídeo de 1 hora contando toda a história da filosofia. Não, ele dividiu a parte 1 e a parte 2, mas tem 1 hora de vídeo, o primeiro e o segundo também tem 1 hora e meia. E é, assim, fascinante, fascinante. E eu sou obcecada por filosofia e história também. E sociologia. Aí eu começo a falar todas as áreas, geografia, como eu vou falando. Mas, gente, incrivelmente, pro choque de todos, eu fui muito mal em humanas no Enem. E eu não sei o que acontece, gente, porque é a área que eu mais gosto. E não é a área, tipo assim, ai, eu gosto, mas não sei nada. Porque tem gente que gosta das coisas, mas não sabe. E eu gostava e eu sabia muito. Tipo, eu gabaritava as provas na escola de humanas. E aí eu cheguei no Enem e dancei. Dancei total. E eu acho que nesse Enem aconteceu um negócio que chama muita confiança. Sabe quando você tá, tipo, tão confiante? Ah, não, isso aqui vou tirar de letra. E aí, tipo, você faz... Mano, nos cursos que eu faço, falam que é muito importante você ir na prova do Enem confiante que você vai passar. Eu fui, assim, confiante, não deu certo. Então, tenho um pouco de medo. Eu não sei tanto assim. Eu não sei da matéria tanto assim, então eu vou ser humilde de ler tudo, reler a questão, sabe? Porque é perigoso, gente. Confiança também é perigoso, porque eu sabia a matéria. Mas tudo bem. Hoje é dia de humanas, então eu quero focar muito pra não acontecer o erro que aconteceu ano passado. Ainda não saiu as notas do Enem, provavelmente quando lançar esse vídeo, já vai ter saído a nota. E eu já tive meus surtos já, assim, de, meu Deus, eu não quero ver a nota. Mas, gente, eu sei que foi melhor do que a do ano de 2024. Então, foi melhor com certeza, mas eu tô com medo da nota de redação. Mas pelo menos, ele vai me dar um norte, assim, tipo, do que eu tenho que focar pra estudar. Na área que eu for pior, né? Então, é isso aí, gente. Meu nome é Tris. Eu acabei o ensino médio agora. Eu tenho 17 anos, eu sou um pouquinho adiantada, vamos lá. Eu vou fazer 17 esse ano, eu ia falar ano que vem, mas já é 2026. Então eu vou fazer esse ano, em março. E eu quero psicologia na Federal. Quero muito, quero demais, quero muito. Eu tava no 8º ano e decidi fazer psicologia, ninguém tava nem aí pra essa área. E aí agora começaram a querer fazer.
fazer cursinho online, gente. Eu assinei o curso do Ferreto e da Fernanda Pessoa, que é um dos mais famosos da internet, os dois. E, gente, eu tô muito animada. Eu amo o curso dos dois. Na verdade, eu não conhecia o curso da Fernanda Pessoa. No terceiro ano, eu assinei o curso do Ferreto. Então, eu fazia escola mais cursinho. E me ajudou demais, demais. Só que eu só fiz 2 meses do curso do Ferreto. No final do ano passado. E foi meu maior erro. Assim, se eu tivesse assinado desde o começo, mano, eu já tava explodindo. Mas a escola também era muito puxado. E não era puxado. A minha escola não era puxada de um jeito assim... Ai... puxada, mas pra dar certo. Era puxada, mas tipo, sabe, podia ser um método tão mais simplificado. Tinha dias que eu ficava na escola das 7 da manhã até as 8 da noite. Vocês têm noção disso? Do quanto de coisa que dá pra fazer nesse horário? E, tipo assim, eu não sentia que eu aprendia as coisas, sabe? Eu tava tão cansada que chegava uma aula, é tipo você torcer um pano seco, não vai sair água, sabe? Você pode torcer o quanto você quiser. Que não tem água, não, sabe? Não vai cair água de lá do pano seco. E aí, gente, eu sei que era extremamente esgotante. Terceiro ano do ensino médio era esgotante. E eu chegava em casa, eu queria fazer exercício, tipo assim, do Enem, um exercício, tipo, específico e tal, e eu não conseguia, que eu tava exausta da aula. E, tipo, tinha aula que não era sobre o Enem, que não era sobre o vestibular, era umas aulas, assim, nada a ver. Então, gente, acabou tudo isso, acabou a escola, e agora eu posso focar no que eu preciso. Minha agenda que eu comprei, que linda! Ela não é uma agenda, né? Ela é um scratchbook, né? E vocês não vão acreditar, gente. Essa arte daqui, da capa da frente, é do Van Gogh. E eu adoro o Van Gogh. E quando eu descobri que ele pintou isso aqui, eu fiquei em choque. Porque, tipo, tudo isso aqui é a arte dele. Não é só aqui no meio. E eu fui pesquisar. E eu não sabia que o Van Gogh tinha muita influência da arte japonesa. Ele gostava muito do Japão, tipo assim, ele era obcecado. Ele falava que todas as obras dele... Ele escreveu isso na carta que ele enviou pro irmão dele. Ele falou que todas as obras que ele fazia tinham influência do Japão. E, tipo, não dá pra perceber a maioria delas. Mas eu fiquei fascinada. E eu gosto aqui, a assinatura dele. Vincent Van Gogh. E eu também sou obcecada pelo Van Gogh e obcecada pelo Japão. Então, cara, eu amei. Essa aqui é a obra original, porque o Van Gogh, ele fez, tipo, uma imitação. Não uma imitação, claro, mas, tipo, ele se inspirou nessa obra. Tem a assinatura de outro artista, que é um artista japonês, 1857. E aqui, desse lado, é a obra do Van Gogh, que ele fez em 1887. Gente, muito foda, muito foda. Aqui dentro eu decorei. Ficou lindo! Essas são as universidades, tipo, principais, assim, que eu quero fazer, prestar, enfim. E, ai, ficou maravilhoso, gente, essa capa. Aí aqui, ali tem as minhas notas do Enem passado. Mas, eu já anotei algumas coisas. E aqui eu tô fazendo, enfim, anotações sobre estudos. Só que eu amei essa agenda, gente. Eu comprei ela na Shopee. Nossa, muito legal, muito legal. E eu tenho uma parecida com essa, só que de pintura. Ela é do Claude Monet. Acho que eu já mostrei aqui no canal ela, só que ela é de arte. Esse aqui é um diário artístico. E essa aqui é um de estudo, então ela tem pauta. E esse aqui é sem pauta. Gente, esse é o tablet que eu uso pra estudar. A minha mãe comprou ele pra mim ano passado pra fazer o curso. E, gente, ele é muito lindo. Ele é da Samsung, eu acho que ele é o 10. FE10, não sei, gente. Ele tem a caneta, tem tudo. E eu faço o meu curso aqui, no tablet, certo? E aí, gente, olha que lindo que eu coloquei no fundo. Eu coloquei no passado. Eu vou... eu acho que pra começar, eu ainda tô decidindo mais ou menos o que eu vou fazer. Porque essa é a primeira semana
de estudo que eu tô estudando, né? Então eu tô organizando a minha rotina. E como eu tô estudando de forma 100% autônoma, é assim que fala? Autônoma? Então, tipo assim, eu decido meus horários, eu decido o que eu vou estudar, eu decido o que eu vou fazer. E isso exige mais sabedoria, claro, e discernimento, né? Porque eu quero passar, então não pode ser qualquer planejamento. Então, hoje é dia de humanas, certo? Humanas é atualidades, história do Brasil, geografia, filosofia e sociologia. É um dos dias que mais tem conteúdo pra estudar. Então, eu queria assistir pelo menos uma aula de cada. Eu acho que vai ficar muito, não vai? É porque matemática eu coloquei segunda-feira. Tipo, eu coloquei o dia inteiro só matemática. E eu acabo, tipo, sei lá. Acho que eu devo pegar alguma história. Tipo assim, estudo matemática, faço exercício. Eu pego, tipo, história do Brasil e sociologia e boto pra segunda. Porque, gente, eu faço exercício de matemática todos os dias. Eu decidi que eu vou fazer Duolingo todos os dias, porque eu não estudava nada em inglês. Tipo assim, eu fazia exercício do Enem de inglês e tentava, claro, traduzir, interpretar interpretar. Mas eu não, tipo, estudava todo dia. E aí, agora, eu me instalei Duolingo. Gente, pode parecer super simples, mas eu gosto muito de fazer Duolingo. E eu sinto que realmente ajuda, tipo, a você lembrar da estrutura, você lembrar de algumas palavras. Ele ensina umas palavras novas e tem exercício de pronúncia, de áudio, enfim. Então, eu tô feliz com o Duolingo. E eu tô fazendo também as listas do Ferreto de Matemática todos os dias. Pelo menos 5 questões todo dia, tá? Gente, eu vou começar com o curso do Ferreto, então, de... Eu vou começar... Ai, vocês não vão enxergar. Coisa. Eu vou começar com as aulas de atualidades. Gente, as aulas de atualidades do Ferreto é tipo o ápice do Ferreto. Pra quem não sabe, atualidades é uma área da geografia... Oi, mãe. Oi, filha. É uma área da geografia que estuda, tipo, várias... Eu não sei explicar exatamente, eu tenho medo de explicar errado. Mas, tipo, estuda geopolítica, estuda relações internacionais, assim, estuda guerras e estuda... Tipo, atualidades não é só, contar o que tá acontecendo. Então, tipo assim, a briga com a Venezuela, essas coisas assim, não é isso. Atualidades também estuda conceitos tipo nação, conceitos tipo povo, conceito de necrodemocracia... Não, Enfim, erosão democrática, estuda várias coisas, tipo, ditadura militar. Não, ditadura militar não, mas vocês entenderam, quando quebra a democracia e começa um período totalitário. Tipo isso, não consegui explicar muito bem, mas é isso. E eu gosto muito de atualidades, principalmente com essa professora, que ela é, tipo assim, linda, por dentro e por fora. Gente, e pra mim, uma pessoa se torna mais bonita ainda. De novo. Uma pessoa se torna mais bonita ainda quando ela é inteligente. E essa mulher, gente, ela abriu a boca. E eu falei, meu Deus do céu, como que essa mulher sabe tanta coisa? E ela sabe, tipo assim... Claro, eu não sei se tem um papel atrás dela, né? Enfim, tem essas coisas que a internet não deixa a gente ver. Mas, gente... Ela sabe, e ela fala, tipo assim, no meio da aula, tipo, o planejamento da aula não era falar sobre aquele país, só que ela começa a falar do país e ela sabe, tipo, tudo, ela sabe os povos originários daquele país, ela sabe as brigas internas, as revoltas civis, ela sabe, tipo, tudo. Everything. Everything. Enfim. E aí eu amo ela. Gente, esse é meu caderno, vocês gostaram? Vocês acreditam que tava, tipo, R$7? R$14, eu não lembro se era 14 ou 7. Mas, gente, tava muito barato esse caderno aqui. E ele tem adesivo. Eu achei ele muito legal, muito bonito. É porque ele é um caderno mais adulto, né? Então, tipo... Né? E eu já estudei... terça-feira estudei linguagens. E cada dia tem uma matéria diferente, né? Então, eu estudei literatura de cordel e assisti algumas aulas. E aqui é a aula de humanas, que eu ainda não comecei a estudar, que hoje é a primeira quinta-feira que eu tô estudando. Então, vamos lá, eu vou assistir essa aula, e depois eu vejo com vocês que eu vou assistir. Gente, olha que linda que é essa professora. Da nossa primeira aula do nosso novo curso. Gente, olha isso! Ela é muito bonita. Meu Deus, gente, ela chama Thaís. Eu assisti uma live do Ferreto ano passado.
antes do Enem, tipo assim, uma live revisão do Enem. E aí os comentários era tipo assim, quando ela, porque cada matéria é uma hora da live. E aí quando essa mulher apareceu, a Thaís de Atualidades, tipo assim, os comentários só tinha falando que ela era bonita, se, tipo assim, pedido de casamento, pedido de namoro e pedido no Instagram. Gente, ela é bonita. E ela é inteligente. Ela sabe muita coisa. Eu fiquei em choque. Eu fiquei assim, meu Deus. E aí, eu adoro ela, gente. É uma das minhas aulas favoritas. Por isso que eu decidi começar com ela. A primeira aula de humanas que eu vou assistir é de atualidades. Vamos lá. E os alunos, porque você vai precisar seguir. Assisti 2 aulas de atualidades. Eu assisti Como Estudar Atualidades, que ela recomendou alguns podcasts, alguns jornais pra eu assistir. E foi ótimo, gente. Essa professora, ela, assim, ótima. E uma aula de geopolítica, falando das principais teorias expansionistas e relações de poder. Então, ela falou sobre algumas teorias que foram distorcidas por alguns líderes totalitários, que são, tipo, meio que desculpas pra massacrar outras culturas, e enfim, e exercer essa relação de poder, certo? Pra sair vitorioso, enfim. Agora, gente, eu vou estudar história, eu acho, tá? Eu não sei se eu vou assistir história no curso do Ferreto ou no curso da Fernanda Pessoa. Então, eu conheço o cara que faz história no curso do Ferreto. Eu vou lá no curso da Fernanda Pessoa pra ver qual professor que eu gosto mais, qual que é a didática que eu me sinto melhor, enfim. E, enfim, ela recomendou jornais impressos, podcasts e um jogo que chama Ceterra, nunca joguei, pra ficar bom em mapa. Gente, eu também vou ter que comprar um atlas e eu acho muito importante também. Gente, é muito legal estudar, porque, tipo, não só pro vestibular, mas, tipo, pra vida, sabe? Tipo assim, no primeiro ano no segundo ano do ensino médio, eu era muito... Tipo assim, eu era um pouco mais inteligente do que o primeiro. Mas no primeiro ano do ensino médio, gente, eu era muito tchongona, assim, sabe? E no terceiro ano eu comecei a estudar de verdade. E, gente, faz uma diferença. Você se torna um ser humano útil na sociedade, sabe? Você consegue conversar com as pessoas, debater coisas mais crítico, você consegue ser mais crítico. Então você não é Maria vai com as outras, você tem um senso próprio de opinião. Enfim, então é ótimo. E eu gosto muito de estudar no curso do Ferreto e no curso da Fernanda Pessoa. Eu tô estudando, mas eu tô gostando muito também, porque eu me torno uma pessoa mais sabida das coisas, sabe? Enfim, eu vou colocar aqui na minha agenda pra eu comprar um atlas. Ela gosta muito de fazer as marcações e, tipo, fazer setas mostrando relações de poder ou, tipo, terras unificadas que não eram antes dominadas. Então, tipo, o Sudão com o Sudão do Sul, né, que foram áreas separadas por causa de conflitos civis, questão cultural, questão de identidade, né? E, enfim, eu vou comprar um atlas, eu vou na cidade algum dia desses, e aí eu vou procurar. Também tem alguns atlas, né, de relações políticas, outros de solo, então, tipo, não pra geografia de atualidades, mas pra geografia física do solo arenoso, enfim. Também tem como estudar química, né, disso, química do solo e tal. Então, vou comprar um atlas. E agora eu vou ver qual aula de história eu gosto mais, se é a do Ferreto ou da Fernanda Pessoa. Desses, o mais importante de todos. Inicialmente, então, a primeira civilização que vai... Maior, em regiões mais interior, né? Ela vai ser mais espaçada. Além de assistir a aula sobre os povos indígenas, eu assisti 2 aulas de atualidades e 1,5 horas de história. Eu gosto muito do curso do Ferreto porque ele deixa embaixo a relevância pro Enem. Então, tipo, a frequência que cai aquilo na prova. E a primeira aula de história que eu tava assistindo era, tipo, muito baixa. Só que pra mim era uma aula importante porque era sobre a formação da Grécia, e que é a história antiga. Só que eu tava vendo e eu tava na parte detalhada do Ferreto, não a parte simplificada. Então, tava contando muitos detalhes que não caía na prova. E aquilo tava me cansando, porque eram muitos detalhes sobre a Grécia. Então eu decidi não assistir, porque não cai tanto na prova.
Mas eu assisti metade. E aí depois eu fui pra aula dos povos indígenas, que é uma aula extremamente relevante, tanto culturalmente quanto pra prova, né? E eu já sabia de tudo que ele falou. Ele falou do manto tupinambá, ele falou da cultura antropofágica, que eu já sei de cor isso, mas é muito legal relembrar e muito importante, claro. Então, eu acabei de assistir, Getúlio tá latindo. Agora é meu momento de descanso, 9h30. E eu vou levar o Getúlio pra passear um pouco. E eu também ver um pouco do sol, né? Sair desse quarto que faz 3 horas que eu tô sentada. Faz 3 horas que eu tô sentada. Então eu vou passear com meu cachorro. Getúlio! Getúlio, meu... Que bonito! Oi, gente. Não sei se vai dar pra escutar direito. Eu acabei do meu descanso. Eu levei o Getúlio pra passear. Agora eu vou fazer o meu Duolingo e meus exercícios de matemática, certo? Esse vai ser um pouco... Eu gosto de fazer isso pra, tipo, quebrar a área de humanas. Porque quando você fica muito tempo numa matéria, você meio que fica cansando, sabe? E aí depois eu vou fazer exercícios sobre os povos indígenas. E mais tarde eu não sei o que eu vou fazer. Acho que talvez estude sociologia ou filosofia. Mas aí eu conto pra vocês, tá bom? Por enquanto eu vou fazer o Duolingo. O exercício que eu tenho que fazer no dia. Não é um patrocínio, mas gostaria que fosse. Eu vou estudar aqui então. E é isso. Gente, acabei de almoçar. E antes do almoço eu fui assistir um filme, né? Porque ninguém é de ferro. Eu tava assistindo Peter Pan, um filme muito legal de 2003. E agora eu estou tomando isso aqui, muito gostoso, de massa verde. Mas ia ser mais gostoso se fosse só de limão. Minha mãe deve ter comprado errado. Mas agora eu vou fazer exercícios. Olha, gente, que grossura. Eu comprei isso aqui na Shopee de 10 anos. E aí eu vou fazer o Enem de Humanas de 2017, eu acho, agora. E aí eu vou fazer as 45 questões em 2h30. Eu cronômetro pra ver se eu não passei do tempo ou se eu fui muito rápida, porque às vezes acontece isso de eu ser rápida, mas aí eu, tipo, acerto 30 questões, igual aconteceu aqui, ó. Não, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa prova, eu sempre, tipo, as questões que eu errei, nessa página, eu errei uma só. E aí eu explico o grifo por que eu errei, né? Aqui, eu deixo um post-it das considerações, se eu achei a prova fácil, se eu achei difícil. Aqui eu coloquei, gastei 1h30, tempo recorde, que é o tempo mais rápido que eu fiz a prova de humanas. Achei muito fácil. Aí eu coloquei 50 minutos de sobra, praticamente. Só que eu fiz 33 acertos, de 45, que não é muito. E aí eu coloquei, achei que iria acertar mais. Então, não é que você é rápido, que você é bom, né? E aí, essa prova eu fiz rápido e não tive tanto resultado. Então eu tento fazer a prova nos 2 minutos e meio, sabe? Aí eu vou colocar no cronômetro pra começar a fazer. Gente, eu comecei, era 1h05, agora são 2h20. Eu fiquei 1h15 estudando. Falta 10 questões pra eu acabar o simulado. Olha, eu já fiz... Só faltam as 10 últimas. Só que eu tô muito cansada e eu tô querendo muito lavar meu cabelo. Então eu vou lavar o cabelo, depois finalizar o cabelo, voltar e acabar as questões e corrigir a prova. Gente, eu tava olhando meu caderno de exercícios. E aí, as últimas provas de humanas que eu fiz, eu corrigi muito mais ou menos, gente. E a correção, ela é muito importante. Ela é uma das etapas mais importantes, assim, pra aprovação. E, tipo, todo mundo que é aprovado fala isso. Que, tipo, o segredo é fazer exercício e corrigir. Então, eu tô querendo corrigir as questões antigas. Só que, gente, isso dá um trabalho. Porque não é só corrigir. Tipo assim, você tem que entender por que você errou e por que a outra tá certa. E até isso acontecer, gente, tem que pesquisar no YouTube vídeo da matéria. Então, tipo, dá muito trabalho. Mas eu quero fazer isso, quero muito fazer. Mas antes eu vou acabar essa prova de humanas de 2019. E aí
Vou corrigir ela e corrigir certinho pra eu não precisar voltar depois pra corrigir. Oi, pessoal! Agora eu tô assistindo o jornal, né? POV, coisas que o vestibular faz eu fazer, gente. Eu vou posicionar aqui. Assistir jornal, enfim. Mas eu gosto muito de assistir o Globo, gente. Eu ainda não corrigi o de humanas, porque, gente, eu desanimei. Essa prova, realmente, eu tenho uma dificuldade em humanas, então vai ser um processo mais difícil. Mas eu já marquei na minha agenda pra estudar segunda-feira e quinta-feira humanas, e eu vou corrigir todas as provas que eu fiz, que eu não pude corrigir antes, certo? E vou ver tudo que eu errei de novo, tipo os post-its, sabe? Agora eu vou, já é tarde, teoricamente, que horas? 7h22, eu vou fazer exercícios sobre os povos indígenas que eu falei pra vocês que eu ia fazer. À tarde eu assisti filme, certo? Eu descansei um pouco. Da 1 às 3 eu fiquei fazendo essa prova de humanas, horripilante. E aí, depois eu fiquei só assistindo. Eu assisti o filme do Peter Pan e assisti Stranger Things por trás das câmeras, sabe? Gosto muito, gente, muito mesmo. Agora eu já tô na plataforma do Ferreto. Fiquei com medo de ter 100, alguma coisa assim. Mas não tem não, gente. Plataforma do Ferreto, não dá pra enxergar nada. Mas eu vou fazer os exercícios aqui com a minha caneta. Bom dia, gente. Hoje é dia 16 e saiu a nota do Enem. Gente, eu tô muito orgulhosa de mim, pela minha trajetória e principalmente pela minha redação. Eu quero gravar um vídeo no canal lendo a minha redação, quando sair o espelho, e falar o que eu faria de diferente e tal, porque, gente, durante muito tempo eu estudei pelo YouTube somente e, tipo assim, eu via a redação das pessoas e lia e acompanhava com elas, e hoje finalmente chegou a minha vez de ler minha redação. Gente, eu tirei 920 na redação. Queria guardar um suspense, mas eu vou ter que falar. Gente, tirei 920. E é muito gratificante. Se eu mostrar pra vocês o meu histórico com o Enem, eu quero mostrar no vídeo a minha primeira nota da minha redação do Enem no primeiro ano. E foi, tipo assim, muito longe de 900. Muito longe mesmo. E, gente, a educação transforma, viu? Eu tô muito feliz. Mas eu não passei como eu já tinha previsto, Gente, eu já surtei, já chorei, Se eu contar até pra vocês o jeito que eu fiquei tipo assim, acabada. Quando eu corrigi meu Enem, né, só pela relação de acertos, eu já não tinha batido a minha meta. Minha meta era 120 acertos, 130 acertos. E eu cheguei, tipo, eu não vou falar quanto, mas acima de 100, mas tava longe dos 120. E aí, eu já surtei, já fiquei triste, mas eu vi essa nota agora e eu tinha falado pro Miguel, que eu falei, eu quero acertar pelo menos esse valor. E aí eu consegui bater a meta, sabe? Desse ano. Eu falei isso ontem com ele, que eu queria, tipo, pra eu não ficar triste, eu queria pelo menos tal nota. E aí eu consegui essa nota. Então eu tô muito motivada a estudar agora. Eu sempre vou tentar melhorar mais e mais nos estudos, porque o estudo vai ser uma batalha constante e, tipo, essa foi a primeira semana de estudos, então eu ainda tô aprendendo como lidar com o estudo, né, a disciplina. Eu tenho muita disciplina, mas às vezes eu fico cansada e eu fico, tipo, querendo deitar e fazer outras coisas, mas aí eu deito, volto, fico cansada e tal. E tem
vontade de mexer no celular. Tem um monte de coisa, né? Mas eu tô lutando muito pra que eu consiga ficar, tipo, 5 horas sentada na cadeira, não ficar mexendo e tal, ter os meus horários de descanso. Eu assisti uma menina que ela passou na Unesp, em medicina, que a Unesp também é uma possibilidade pra mim. E ela falou muito sobre planejamento, tipo assim, o que você... planejamento, você organizar as matérias que você vai fazer. E eu não fiz isso, e graças a Deus, graças a God, que eu vi isso durante essa semana, porque pra começar já com o planejamento. Então, eu falei pra vocês que segunda-feira tinha matemática, tal. E aí, agora eu vou fazer o planejamento. Eu vou continuar tendo os dias da semana como matéria. Então, tipo, terça, linguagens, quarta, redação. Mas, tipo, em terças em linguagens, eu vou destrinchar. Então, a primeira aula que eu vou assistir vai ser de interpretação de texto. Depois, a segunda aula que eu vou assistir... Aí, tipo, 1 hora de interpretação de texto. Então, tipo, 30 minutos vendo a teoria, ou 30 minutos fazendo... E 30 minutos fazendo exercício. Ou 20 minutos de teoria, falam que sempre teoria é, tipo assim, o mínimo. E como eu tenho uma base muito boa na teoria, porque eu estudei muito no 3º ano do ensino médio, meio que eu já sei a teoria, entendeu? Então, focar muito nos exercícios. Correção de exercícios, ela falou algo preciosíssimo, que não faça a quantidade que você sabe que você não vai aguentar corrigir depois. Então, ontem eu fiz 35 exercícios de humanas e eu não aguentei corrigir. Tipo assim, nenhuma. Então eu vou deixar pra semana que vem corrigir, mas aí semana que vem é tipo só correção, porque eu larguei muita coisa pra trás sem corrigir. Erro de vestibulanda. Gente, é muito difícil corrigir. E como eu já falei nesse vídeo, não é só sentar... eu errei porque ao invés da letra A, era a letra D. E marcar um X e marcar a letra D. Não é assim que funciona a correção. A correção, ela é extremamente aprofundada. Eu tenho que ler o texto de novo várias vezes. Eu tenho que voltar na matéria. Eu tenho que... Sabe? É um monte de processo, assim, ligado com a correção. E aí... eu acabo com 45 questões, eu tô exausta. E, tipo assim, eu não fiz só isso no dia. Eu vi um monte de aula teórica de manhã. E à tarde eu fiz as questões. Então, eu quero fazer menos exercícios pra corrigir com uma maior qualidade, gente. Porque a correção, ela é, tipo assim, o ápice do aprendizado. E aí, eu vou sempre melhorar. Hoje é sexta-feira, dia de estudar naturezas, mas eu já vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigado por estar aqui. Se você é vestibulando, se você também está sofrendo comigo, deixa o like, se inscreve, deixa um comentário falando sobre a sua jornada, essa faculdade que você vai fazer, que você está prestando. Se você está confiante, se você já está surtando no começo do ano já, porque eu já dei uma surtada no exercício de humanas. E é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Espero que pra nós vestibulandos dê tudo certo no ano de 2026. Quais meus erros de gramática? Com certeza deve ter erro de gramática. Gente, eu acho, tipo, banalizaram muito você, tipo, não ter erro. Tipo, banalizaram, tipo... normalizaram, tipo assim, esse texto aqui só tem erro de tal coisa. Mas não tem erro de gramática. Mano, como que essa pessoa não consegue ter nenhum erro de gramática? Um erro de vírgula, um erro de acentuação. Gente, acentuação pra mim... Tipo assim, eu não usava acento. Gente, mas como assim a pessoa tira, por exemplo, 960 e ela não tem erro de... Gente, eu acho chocante. Todo mundo fica... não tem erro de gramática. Mano, 30 linhas e a pessoa não tem erro de gramática. Nossa, parabéns. Parabéns, eu não consigo.